vai fazer uma leitura bíblica hoje em família, tá bom? Primeiro vamos dar a mão e vamos orar. Pedir a Deus para abençoar a nossa família e dar entendimento para a gente, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, abençoa essa palavra que vai ser ministrada aqui para a nossa família, que toda ela possa ser introduzida na mente de todos nós, para que possamos, Senhor, gerar frutos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu conhecimento e o que o Senhor deixou para a gente aqui nessa terra. Então a gente vai ler agora no capítulo 35 do livro de Isaías, que fala e trata sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. Capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano. Se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, esse capítulo de Isaías, ele trata da grandeza da glória do reino do Messias. O que é isso? É já preparando e já informando aqueles que estão buscando a palavra de Deus como será o reino de Deus quando iniciar o reino do Messias. Quem que é o Messias? Vocês sabem? Jesus. Messias é Jesus. Por que ele se chama Messias? Porque já foi feita uma previsão messiânica. Já foi previsto que ele viria ao mundo para nos salvar. Então ele é o Messias, é o escolhido, é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E a palavra fala aqui que o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Ou seja, desde os cantões do planeta Terra, seja ele qual for o caminho, seja ele qual for a localização, seja ele qual for a maneira que ele se encontra hoje, até o deserto entrará em alegria quando o Messias estiver novamente de volta aqui ao planeta. Porque vocês sabem, né? Ele morreu, foi crucificado e ressuscitou. E um dia ele vai voltar aqui para nos comandar e nos conduzir, né, dentro de um reino de glória. O que é isso? É um reino de paz, um reino de condução diante da presença de Deus, onde nada disso que a gente vê aí é sofrimento, dor, angústia, as pessoas perdidas aí sem saber para onde ir, cheio de problemas psicológicos, cheio de problemas que não sabem a resposta, procuram às vezes em drogas, às vezes em vícios,
internet, celular, outras coisas mais, às vezes ultrapassam o limite de um exercício físico, por exemplo, né? Se entregam a uma coisa que excede o razoável, ou estudam demais, ou trabalham demais, sempre tentando fugir da realidade. Uma realidade em que o vazio está lá dentro delas. E qual que é esse vazio? A falta de Jesus Cristo. E é por isso que a gente precisa entender como vai ser o reino de Deus, para que, tendo essa esperança e essa fé, nada disso nos atinja. Esse vazio nunca fique dentro do coração da gente, porque a gente já sabe como será. E a palavra fala que abundante florescerá também, regurgitará de alegria, exultará, a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus, tudo será perfeito. A excelência que vem de Deus, ela ultrapassará o entendimento que nós temos hoje do que é bom. Porque a palavra de Deus fala que o que vem de Deus é bom, perfeito, e vem de uma condução e de uma indicação de perfeição plena. Se é perfeito, vai ser excelente, vai ser bom para todos. E a palavra fala aqui: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Não importa a doença, não importa se você tem uma fraqueza corporal, não importa se você tem uma fraqueza espiritual, não importa se você nasceu com algum problema físico, mental, psicológico, nada disso importa. O que importa é que nesse dia, quando o reino de Deus estiver estabelecido na terra, todos se alegrarão, até mesmo aqueles que são fracos de corpo e de alma. Então, o que a palavra fala? Dizei aos turbados de coração. O que é ser turbado de coração? São essas pessoas que não têm mais, digamos assim, não conseguem por si só mais se manterem felizes. Eles estão turbados de coração, eles estão confusos diante a toda essa dificuldade que a gente vive. É coronavírus, é desemprego, é sofrimento, é fome, é destruição pelo mundo, rumor de guerra. Ou seja, os sinais estão aí, que a volta de Jesus Cristo está chegando. Então, ele está batendo a porta e a gente tem que estar preparado, desde as crianças até os adultos. A gente tem que estar preparado, porque no momento que ele chegar aqui, o coração da gente tem que estar aberto para receber o que ele veio nos dar, que é a nossa salvação eterna, vida eterna, junto a ele. Então, a palavra fala: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. A vingança, nós sabemos o que é. A palavra está recheada de passagens que falam para onde vão as pessoas que escolhem o caminho do mal. É um sofrimento eterno, é o fogo eterno, né? É um local onde as pessoas irão sofrer para pagar pela má escolha. Por quê? Jesus morreu para quê? Para nos salvar. Porque nós já somos condenados desde o nascimento, devido ao pecado que é original. Ele vem lá de Adão e Eva, quando a escolha pelo pecado foi feita, mesmo conhecendo a Deus presencialmente. A palavra fala que Adão conversava com Deus no final da tarde, ou seja, ele não só tinha a inteligência diferenciada, o gozo pela presença de Deus, mas como ele mesmo conversava com o próprio Deus. E ainda assim, através do pecado que Eva trouxe, através do pecado que a serpente trouxe a Eva, Adão pecou. E, infelizmente, a gente padece e paga por esse pecado. E Jesus morreu para isso, para salvar a gente desse pecado original, que foi cometido lá atrás. Então, Deus deu seu Filho para que sofresse, padecesse pelos nossos pecados e nos salvasse. Então, mediante a isso, pensa. Imagina eu dando você, Galbinho, como vou salvar o pecado no mundo e vou te dar em troca da vida de todos eles. Foi isso que Deus fez. Ele pegou seu filho, deixou passar por todo o sofrimento que ele passou, por toda a desolação, por toda a angústia, né? Para que o pecado no mundo fosse lavado. É um sacrifício perfeito. Por que perfeito? Porque vai levar qualquer uma salvação, desde que acredite que Jesus Cristo voltou e ele é o Deus próprio. Então você só precisa aceitar Jesus para ser salvo. Olha que facilidade que ficou a coisa. É muito fácil ser salvo.
Mas em outro lado também é muito difícil, porque as coisas do mundo são muito agradáveis aos olhos, né? Aqueles que são acostumados a beber, bebe, foge de uma realidade, porque é gostoso sair do sofrimento momentaneamente. Aqueles que se drogam, a mesma coisa, eles começam fazendo isso para sair de uma realidade que é cruel, que é dura para a maioria das pessoas. Então ela foge da realidade buscando uma fuga aí através de drogas, através de vícios, através de outras coisas. E a palavra de Deus ela é perfeita e virá julgar esses que escolhem esse tipo de conduta. E aí será o Deus que virá com vingança. Por quê? Se você negou o próprio filho dele, uma própria parte dele, que morreu por nós, o que isso requer de Deus? Uma vingança. E ele virá. Mas virá também aquele que nos salvará, que é Jesus Cristo. Então, os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão. Aqueles que não enxergam a verdade, aqueles que não escutam a verdade quando elas são pregadas, passarão a entender o que é a verdade, passarão a escutar, mas existirá uma diferença entre aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram, né? O que adianta você deixar de ser cego e surdo se a salvação não atingir a você mais? Se você já estiver condenado, vai adiantar alguma coisa? Mas a verdade chegará também para esses. Então imagina, aqueles que estiverem salvos ouvirão e verão a Deus. Aqueles que estiverem condenados pela sua própria escolha de vida também saberão quem é Deus e escutarão, né? Porém sem saber mais o que virá, a não ser a certeza de um sofrimento eterno. Então, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. É a visão da perfeição na natureza. É isso que será. Não haverá coxo, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá conta para pagar, não haverá nada mais a se preocupar, a não ser viver em paz, que é tudo aquilo que o ser humano não consegue ter sozinho. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, ou seja, não haverá mais nenhum tipo de necessidade no mundo. O manancial perfeito, o que é? O Espírito Santo de Deus. É um manancial perfeito, onde vai preencher tudo aquilo que nos falta. Então a terra, essa imagem da terra rica em mananciais de águas, é mostrando que não haverá deserto dentro de nós nunca mais. Nosso corpo será perfeito, nosso espírito será perfeito e a gente terá uma vida infinitamente feliz. Isso não é bom? Não é excelente? Então não vale a pena a gente buscar a Deus? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ou seja, nesse momento em que Deus virá estabelecer o seu reino de glória, todos conseguirão ver o caminho certo. Não tem como errar. Até mesmo o imundo, aquele que está totalmente entregue ao pecado, conseguirá ver esse caminho. É isso que a palavra de Deus nos fala. E ali haverá leão, não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Ou seja, não haverá perigo no caminho que foi deixado por Deus para aqueles que o escolheram. Nesse momento, no momento do reino de Deus, não haverá perigo algum. A gente terá paz e a certeza que mal nenhum nos atingirá mais. Não é uma sensação deliciosa? Pensa bem. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre a sua cabeça gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ou seja, aqueles resgatados são aqueles que serão retirados desse mundo para Jerusalém eterna, que Jesus Cristo nos disse aqui, né, através da palavra que está registrada no Novo Testamento, que ele iria preparar um lugar melhor para a gente. Então, se você acredita nisso, se você busca de todo o coração, verdade, a palavra de Deus, esse é o caminho que está reservado para a gente. Esse é o lugar que nos está reservado. E nós seremos retirados, nós seremos resgatados desse mundo onde o pecado e o inimigo ainda prevalecem. Então, vale a pena
esperar e buscar por Deus, não vai? Então é isso. Então vamos orar agora para concluir esse estudo desse capítulo da seguinte forma. Espírito Santo de Deus, agradecemos mais uma vez, Senhor, por estar em família e em família estar buscando a Tua palavra. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa quando nós não temos força para Te buscar de todo e verdadeiro coração. Dá-nos entendimento, Senhor, do quão importante é a Tua palavra, do quão importante é a Tua presença em nossas vidas, para que não venhamos padecer pela falta daquilo que mais nos é importante, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Senhor, abençoa nossos filhos, abençoa o Galvinho, abençoa o Pedro, abençoa a Isabela, e eu te agradeço, Senhor, por estar em família, porque nada é mais importante do que esse momento que a gente está vivendo aqui agora. Não há prazer no mundo, não há gozo no mundo, não há vício que supere o prazer e a alegria que é este momento em família. E por isso nós te agradecemos e te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Gostaram?